E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, neste momento eu quero fazer a leitura do Salmo 14, que é um salmo de Davi, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque neste momento de culto podemos abrir a sua palavra, desejosos que o Senhor fale conosco de uma maneira tão especial como só acontece num culto público. Para isso rogamos que o Senhor nos abra o entendimento com a iluminação do teu Espírito, para entendermos a sua palavra de uma maneira fiel e profunda. Que o Senhor nos abra os ouvidos para que recebamos a sua palavra de uma forma pessoal, diretamente a nós, nesta hora. E que o Senhor nos prepare o coração para que recebamos a sua palavra de uma forma transformadora, mudando e moldando o nosso modo de pensar, os nossos sentimentos, os nossos planos, mudando totalmente a nossa perspectiva do que está ao nosso redor, de nós mesmos e, sobretudo, sobre quem tu és. Que o Senhor seja com seu povo nessa hora de exposição da sua palavra e que cada uma das necessidades, cada um dos sentimentos, emoções de cada um de nós que adentrou aqui, neste lugar para te adorar, não sejam empecilhos a ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, mas que, vindo ao encontro das nossas necessidades, sejamos fortalecidos, saiamos aqui mais confiantes em Ti e com esperança no que o Senhor tem para nós, revelado na Sua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantos aqui amam o livro dos Salmos? Este livro tão amado por todo crente que começa uma jornada desde os primeiros salmos até os últimos e que perscrutam o nosso coração, o nosso pensamento e as nossas ações, nos ajudam a responder à maneira como Deus conduz todas as coisas e, de forma particular e especial, como Ele conduz a nossa vida e cuida de nós. E este Salmo 14 tem algo de especial nele. Se você olhar na sua Bíblia, provavelmente próximo ao título, você verá Salmo 53 também. E depois, em casa, os irmãos poderão ler com calma os dois salmos e observarem que eles são semelhantes. Há algumas diferenças, mas são muito parecidos mesmos. Mas embora haja pequenas diferenças, e essas diferenças têm um propósito também, porque dois salmos quase iguais e porque na parte em que eles são diferentes é importante para nós, a repetição nos chama a atenção. Por que Deus quis revelar a nós por duas vezes um salmo em que expressa basicamente as mesmas coisas? E mais do que isso, o Salmo 14 e também o 53 repercute nas páginas do Novo Testamento no texto de Romanos 3, que nós lemos na liturgia. Quando lá dos versículos 10 ao 12, nós lemos que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por 3 vezes essas expressões são declaradas, com ênfase nas Escrituras. E o próprio fato de serem repetidas já é uma ênfase. Se a palavra de Deus sendo dita uma única vez, deve ter a nossa atenção plena.
quanto mais as mesmas expressões que se repetem por 3 vezes nas Escrituras. E o que se repete nas Escrituras procede de um salmo que é um salmo de lamento, tão comum no livro dos Salmos. Então, boa parte do saltério é composto de salmos de lamento, em que o salmista está sofrendo alguma coisa na realidade que o cerca. Ele está se queixando com Deus porque parece que Deus não faz nada diante das dificuldades, diante dos inimigos e diante do seu próprio sofrimento. E neste caso, vocês sabem qual foi o contexto em que Davi escreveu este salmo de lamento? Não? Nem eu. Ninguém sabe qual foi o contexto que fez com que Davi se lamentasse assim. Ele certamente reagiu a alguma coisa que estava acontecendo com ele. E pela maneira como ele expôs aqui, no Salmo 14, Davi estava considerando aquilo que outros diziam ao seu redor e ele podia ouvir. Você ouve muita coisa no seu dia a dia também, não é? Aquilo que muitas vezes você nem fazia questão de ouvir. E os nossos ouvidos também vêm pelos olhos. Quando a gente ouve alguém falando através de uma mensagem de texto, por exemplo, nós ouvimos coisas que podemos gostar e outras que nem tanto. Mas certamente respondemos de alguma forma a elas. Seja com indignação, seja com alegria ou com indiferença. Mas de alguma forma a gente reage ao que a gente ouve. Davi também respondeu neste salmo, com este lamento, o que outros estavam fazendo ao seu redor e fazendo com ele. Ele podia ver, ele podia sentir, e ele também responde a isso, queixando-se com esta oração que nós acabamos de ler. E ele também respondeu, ou reagiu, à maneira como as pessoas viviam ao seu redor, o que o deixou indignado. A maneira como ele começa diz insensato no seu coração não há Deus. Tem um tom de lamento pela situação, mas também de indignação daquele que temia e amava ao Senhor. Davi então tinha, como eu disse às crianças, uma perspectiva do mundo que o cercava, das pessoas com quem convivia ou que estavam ao seu redor e a respeito do próprio Deus. E se hoje o Salmo fala sobre perspectiva, a pergunta é: qual é a sua perspectiva no seu dia a dia? Eu mencionei às crianças num exemplo muito recente de que no momento de eleições, sobre um único candidato podemos ouvir várias perspectivas. Sobre as situações que acontecem no nosso dia a dia, podemos ter perspectivas distintas também. Eu lembro uma vez uma professora da Sara, de que quando havia conflitos entre duas pessoas, ela colocava assim uma folha, uma das coisas que a professora faz, muito sabiamente, colocava uma folha com o número 6. E colocava assim em cima da mesa e colocava uma criança de cada lado, dizendo: qual número você vê? Uma criança falava 6. A outra, 9. Era a mesma folha. Em certo sentido, era o mesmo número, pelo menos a mesma grafia, mas sendo visto de diferentes perspectivas. E eu e você também olhamos as situações da vida por perspectivas distintas. Reagimos às notícias que nós ouvimos, ao que nós vemos acontecer ao nosso redor, como, por exemplo, nas redes sociais, e reagimos a isso, curtindo, descurtindo, comentando, deixando de seguir, ou de outra forma. E nós também temos uma perspectiva sobre os relacionamentos que nós temos com tantas pessoas, com as quais temos algum nível de relacionamento. E como você vê o mundo em que nós vivemos? Como você vê as pessoas ao seu redor? Poderíamos dizer, à luz das Escrituras, que vemos pessoas que estão perdidas, que vivem com insensatez, e pessoas que têm sofrimentos com os quais têm que lidar. Vivemos entre aqueles que estão perdidos
e aqueles que estão sofrendo. E todos são, por natureza, insensatos. Nós vivemos uma sociedade que se deteriora e se corrompe por si só. E isso não depende de qual candidato venceu as eleições. Isso parte do coração humano, que faz com que a sociedade seja cada vez mais corrompida, se deteriorando cada vez mais. Isso também diz respeito aos relacionamentos que nós temos e que nós vemos. Relacionamentos com marcas do pecado, quebrados muitas vezes, em que chega um ponto em que parece não haver mais esperança. E como você reage sobre isso ou diante disso no seu dia a dia? Como você responde a isso? Com indiferença? Com ira, indignação? Com normalidade? Com alegria, talvez? A questão, meus irmãos, é qual é a sua perspectiva no seu dia a dia? Ou o que molda a perspectiva pela qual você vê as coisas ao seu redor? E este salmo fala sobre uma tripla perspectiva, ou 3 perspectivas distintas, começando pela perspectiva do insensato sobre Deus. No versículo 1, que diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Por meio dessas palavras, como a gente deve compreender a perspectiva do insensato em relação a Deus? O insensato é alguém tolo, estúpido, louco de todo o seu coração. Eu estou dizendo tolo e louco, e são termos encontrados, inclusive em outras versões, para traduzir o que é um insensato. O sentido é alguém perverso, mas não de maneira passiva. É alguém ativo e agressivo na sua perversidade, acima de tudo contra Deus. Isso que é um insensato. E esse sentido de perversidade nós encontramos, por exemplo, no livro de Provérbios. As crianças hoje começaram um novo material na escola dominical sobre o livro de Provérbios. A turma dos menores e dos maiores estão tratando a respeito disso. E lá em Provérbios 18:2, diz que o tolo, o insensato, não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. O tolo age assim. Ele não tem prazer em entender mais. O tolo, ele só externa o que pensa, sem reflexão. Meus irmãos, parece alguma coisa com os dias em que nós vivemos? Há um quadro de insensatez na nossa sociedade? Provérbios 28:26 diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria, segundo a palavra de Deus na prática, temendo ao Senhor, será salvo. E, meus irmãos, aqui a gente deve ver com temor que aquele que confia no seu próprio coração não é sábio. Quem é sábio aos próprios olhos é tolo, é insensato. Nós vemos uma parábola que o Senhor Jesus contou lá em Lucas, no capítulo 12, que fala sobre insensatez também. E lá, a partir do versículo 13 do Evangelho de Lucas, capítulo 12, nós lemos o seguinte: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vejam o tipo de pedido insensato que este homem fez. Alguém que confiava no próprio coração. Alguém que não queria entender aos pés do Senhor, mas de externar o que pensava precisar. E a resposta de Jesus foi um alerta, e um alerta em forma de parábola. Quando disse: o campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros,
reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Quem é o insensato? À luz deste primeiro versículo, e de modo geral das Escrituras, insensato é aquele que não possui sabedoria da parte de Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Portanto, o insensato é aquele que não teme ao Senhor. É quem confia em si mesmo, no próprio coração, e que rejeita Deus de todo o coração. Não leva Deus em conta naquilo que pensa. Não leva Deus em conta naquilo que sente. Não leva Deus em conta naquilo que planeja. Pois, como nessa parábola nós aprendemos, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e fazer planos como esse, seguindo o próprio coração, é loucura, é insensatez. O insensato diz: não há Deus. O Salmo 10, versículo 4, diz que em sua soberba, no seu orgulho e arrogância, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. E você poderá estar pensando agora no insensato como os ateus. E é claro que os ateus são insensatos também. Mas não é somente isso. Não são somente eles. O insensato ou tolo é aquele que rejeita a Deus por natureza. Quantos são inimigos de Deus por natureza? Todos. Então todos são por natureza insensatos. Nosso coração é por natureza insensato. Dizer não a Deus é mais do que negar a sua existência. É desconsiderar a sua importância. Isso que é o ateísmo prático, como que nós vemos aqui. Não é somente declarar que não crê em Deus. Isso é insensatez também das grandes. Mas desconsiderar a importância que Deus tem no dia a dia. Isso é também o que chamamos de ateísmo prático. É viver desconsiderando Deus. Viver como se Deus não existe. É tomar decisões sem buscar na palavra de Deus. É agir por impulso, é agir precipitadamente. É não dar a Deus a devida honra, glória e importância. Há uma frase que em outra mensagem eu citei sobre esse desprezo por Deus, é que se formos pensar no ser humano insensato que é, poderíamos concordar muito bem com essa afirmação. Que se a mão do ser humano pudesse ir tão longe quanto vai o seu coração, Deus não existiria, nem ao menos por uma hora. Porque o ser humano é desprezador de Deus, inimigo de Deus, hostil contra Deus. E por causa disso nós vemos as consequências nos Salmos. Depois de não há Deus, o que está escrito? Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. A consequência de um viver insensato é corrupção, cada vez maior. A corrupção de coração, que faz com que o ser humano torne-se totalmente depravado. E o que isso significa? Corrompido em tudo o que pensa, em tudo o que faz, sempre marcado pelo pecado e a tendência que seja cada vez pior. E essa corrupção, segundo Davi aqui, é que praticam a abominação. Então, fazem o que é abominável aos olhos de Deus. O não fazer o bem é deixar de fazer o bem ao próximo, então pecar não somente contra Deus, mas contra o próximo também. Em poucas palavras, o insensato, no seu desprezo por Deus, não dando a ele a devida importância, corrompe-se cada vez mais com o seu pecado. E a consequência disso é que quebram toda a lei de Deus. Tornam-se cada vez
piores transgressores da palavra de Deus. Meus irmãos, qual é então a perspectiva do insensato sobre Deus? Embora saiba que Deus existe, porque é possível, diante de tudo que Deus criou, reconhecer que existe um Deus criador que é bondoso, poderoso e sábio. Mas o insensato, embora tenha condições de saber que Deus existe, não se importa em conhecê-lo. Em outras palavras, para que você não se sinta de fora, não prioriza a Deus na sua vida. Não dão a Deus a devida importância no seu dia a dia, a Deus e ao que o agrada, vivendo para si mesmo diante de Deus, do próximo e no mundo, como se Deus não existisse. Contudo, a perspectiva do insensato sobre Deus não é a única que o Salmo apresenta, e nem a mais importante. Nós vemos nos versículos 2 e 3 a perspectiva de Deus sobre a humanidade, em que lemos: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Qual é a perspectiva de Deus sobre a humanidade? Porque Deus nos vê. Ele tem uma perspectiva sobre nós. Essa perspectiva de Deus ao olhar para nós não é oculta. É declarada nas Escrituras. E, por exemplo, é declarada com as mesmas expressões no Salmo 14, 53, em Romanos 3. Fora outras passagens que não são repetidas como essas, que expõem a mesma coisa. Meus irmãos, Deus nos vê. Ele tem a devida e a correta perspectiva sobre quem nós somos, e é o que é descrito nesses versículos 2 e 3. Mesmo quando você não se dá conta, Deus está te vendo. Isso não é para apavorar ninguém somente. Ter essa perspectiva de que Deus tem uma perspectiva sobre nós deve provocar algo em nós. Deve nos transformar a própria perspectiva que temos. Porque o modo como Deus nos vê é a base pela qual Ele também vai reagir a nós. Se nós temos a perspectiva sobre as questões ao nosso redor, sobre as pessoas, sobre o mundo, e respondemos a isso, é porque Deus tem uma perspectiva sobre nós, e Ele também reage a isso. E aqui, o versículo 2 começa com a imagem que eu procurei transmitir às crianças na segunda figura. Do céu, olha o Senhor. E é impossível não lembrar de alguns momentos na história em que vemos isso de uma maneira marcante. Uma delas está lá em Gênesis 11, quando os construtores da Torre de Babel e daquela cidade estavam querendo perpetuar e glorificar o próprio nome. Estavam se recusando a obedecer a Deus e se espalharem por toda a face da terra. Estavam se unindo para agir contra Deus. Estavam no seu coração dizendo: não há Deus. Deus não é importante. O que importa é o que nós queremos e o que nós fazemos e quanto nós seremos reconhecidos. Então, Gênesis 11, versículos 5 a 7 dizem assim, escutem com atenção: então, nessa afronta dos construtores de Babel contra Deus, então Deus desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Deus desceu, porque o que ele viu o desagradou, e ele agiu. Com a perspectiva que ele tem sobre a humanidade, ele agiu. Nós vemos também quando o pecado de Sodoma e Gomorra se multiplicou de tal forma que chegou até Deus. É essa a linguagem bíblica.
Sodoma e Gomorra, aquela cidade ímpia, daqueles que juntos e na particularidade também no coração expressavam não há Deus, e a corrupção se tornou irremediável, cada vez pior, como o versículo 1 nos diz. Essa maldade chegou até os céus e Deus desceu para intervir. Quando eles viviam de um modo extremamente corrompido, como se Deus não existisse, e Deus desceu para contar a Abraão o que ele faria, mas também desceu com seu juízo, com fogo do céu, sobre aquela cidade de insensatos. Nós vemos também como Deus desceu nos dias de Noé, quando viu que a humanidade estava fazendo crentes se relacionando com descrentes. A corrupção se multiplicava. E nós vemos como Deus respondeu a isso antes do dilúvio e com o dilúvio. No capítulo 6 de Gênesis, versículos 5 e 6, nós lemos que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Meus irmãos, poderíamos continuar com muitos exemplos aqui sobre qual é a perspectiva de Deus sobre a humanidade. Desde o Éden, nós vemos qual é a perspectiva de Deus sobre o ser humano. O ser humano que tornou-se pecador diante de um Deus santo. Deus sendo sábio e perfeito, o ser humano tão tolo e insensato. E pense no tamanho da insensatez, que não terminou no primeiro casal, mas que continuou por toda a humanidade. Aquele primeiro casal, depois de ter pecado, tentando se esconder de Deus atrás de uma árvore no jardim. Que cena patética! Que tolice! Que insensatez a humanidade tentar cobrir a própria vergonha do pecado diante de um Deus soberano, justo e santo, que vê todos e que reage a isso. Por natureza, a humanidade não tem conhecimento, não entende, não tem sabedoria. O que tem na verdade? Tolice, insensatez, todos somos assim por natureza. A humanidade, por natureza, também não busca a Deus, não deseja adorar a Deus, servi-lo, dedicar-se e consagrar-se a Ele. Por natureza, a humanidade está perdida, está totalmente, cada vez mais corrompida. E essa corrupção é generalizada nos nossos pensamentos, naquilo que sentimos, em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação ao próximo, e naquilo que desejamos também. A humanidade, por natureza, não pode fazer o bem se há algum bem que é feito por alguma pessoa na face da terra. É porque Deus, na sua bondade, Ele age para que seja possível viver nesse mundo. Como declara o salmista e também Paulo, em Romanos 3, não há um justo sequer. Não há ninguém que consiga agradar a Deus por aquilo que faça, por aquilo que pense, por aquilo que deixe de fazer, pelo que diga ou pela maneira que se silencia. E o apóstolo Paulo, quando tratou disso lá em Romanos, ele expande essa expressão que não há justo sequer, depois os irmãos podem ler em casa, começando no capítulo 1, versículo 18, e ele vai até Romanos 3, versículo 20, que é uma explicação. Então a ideia do Salmo 14, que não há nenhum justo sequer, o apóstolo Paulo expande isso do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3. Paulo conclui o seu raciocínio sobre a perspectiva que Deus tem da humanidade, a situação na qual todos nós estamos, relembrando o Salmo 14. Todos estão incluídos. Qual é o alcance e a abrangência disso? Tem alguém de fora? E a resposta de Paulo, baseada também no Salmo 14, que todos estão incluídos. Cada pessoa que já passou pelo mundo, e ainda as que passarão, estão na mesma situação. Isso significa que essa perspectiva, preste atenção, revelada nos 3 primeiros versículos do Salmo, não está falando sobre os outros, tá?
Está falando sobre você e sobre eu. Estes versículos estão falando sobre mim e sobre você. A maneira como o insensato vê a Deus provoca nele aquilo que está escrito no Salmo 2. Porque se Deus tem uma perspectiva da humanidade e responde a isso, o que é o mais importante e determinante, o que nós vimos no primeiro versículo sobre a maneira como o insensato vê a Deus e o que provoca em Deus, no Salmo 2 nós lemos: aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor dá risada, é o que diz o Salmo 2. Com a insensatez humana, ele se ira também. Mas quem é o ser humano pensando que pode causar alguma coisa em Deus? Esse é aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele, e na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, diz o Salmo 2. Contudo, a maneira como Deus vê a humanidade é determinante no seu juízo sobre ela. O modo que Deus nos vê, meus irmãos, determina a maneira como Deus nos julga. Qual é a perspectiva de Deus sobre a humanidade? Enquanto o pecador insensato e corrupto diz que não é Deus e vive para si mesmo como se Deus não existisse, para Deus não há ninguém na humanidade decaída que possa salvar a si mesmo. Deus olha e não vê um justo. Todos estão na mesma situação. E a consequência disso nós lemos durante a liturgia em Romanos 3, 19 e 20. Aqueles que quebram a lei, que vivem como se Deus não existisse, o que é natural a todos nós. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, naturalmente essa é a realidade de toda a humanidade, de todos nós. Que terrível notícia, não é? Mas assim como Romanos 3 não acaba no versículo 20, o Salmo 14 não acaba no versículo 3. Nós vemos por último então a perspectiva do crente, dos versículos 4 a 7, em que lemos: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Em meio a tudo que já vimos, qual é a perspectiva do crente? Enquanto o insensato diz: não há Deus. E Deus diz: não há um justo sequer. A palavra de Deus nos diz que alguns podem ser chamados justos, porque Deus os declarou assim. Recentemente nós vimos sobre a importância da doutrina da justificação pela fé. O fato de que Deus declara pecadores justos, ele tem uma perspectiva do pecador, mas ele traçou um plano eterno para justificar o pecador e alguém pagasse a dívida que era contra Deus que os pecadores tinham. E nós vemos que em meio a essa tragédia que a humanidade passa, de ser pecadora aos olhos de um Deus santo e justo, e não poder fazer nada para salvar a si mesmo, como disse o apóstolo Paulo, diante de Deus, quem pode argumentar? Mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu ajudo os outros. Essa não é a perspectiva de Deus sobre a humanidade. Diante do trono santo de Deus, que se cale toda a boca, não tem argumento. Todo mundo é culpado aos seus olhos. Mas tem um mas, que está no versículo 21 de Romanos 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. E são justificados gratuitamente, não por obras que possam realizar, mas pela obra que Cristo realizou, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Jesus, ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqueles que são justificados por meio do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são transformados de tal forma que antes não tinham nenhum interesse em adorar a Deus e invocá-lo. Mas pela graça que receberam e pela redenção que Deus realizou por eles, passam a invocar e adorar o nome do Senhor. O Salmo nos fala sobre isso. E a busca pela adoração, essa transformação, aconteceu desde o capítulo seguinte ao da queda. Em Gênesis 3, o primeiro casal peca e os efeitos do pecado devastadores atingem não somente a humanidade, mas toda a criação. Então nós vemos lá na descendência de Sete, o descendente que continuou depois que Caim matou Abel, e Caim foi amaldiçoado e expulso pelo Deus Santo. E nós vemos que na linhagem de Sete passou-se a invocar o nome do Senhor. Continuou na família dos patriarcas, quando, por exemplo, Abraão, em Gênesis 12, no mesmo capítulo em que é chamado, invoca a Deus e o adora, após ser chamado para que Deus fizesse aliança com ele. Aqueles com quem Deus fez aliança, com quem ele quis se reconciliar, foram feitos povo de Deus, e por conhecerem a Deus e desejarem adorá-lo, passam a desejar também viver de uma forma digna deste Deus que os salvou. Não de uma forma insensata e ímpia, mas de uma maneira sábia no seu modo de viver e piedosa aos olhos de Deus. E qual é a consequência para alguém que está numa busca por adorar a Deus e de servi-lo com a sua própria vida? O salmista nos diz: são oprimidos, são afligidos. Todavia, por serem libertos do pecado, tornam-se propriedade de Deus. Quando Deus nos resgata das trevas, tornamo-nos preciosos aos seus olhos. E por Deus habitar conosco, Ele sempre será o nosso refúgio. Por isso, quem é resgatado por Deus, é redimido por Cristo, deseja cada vez mais adorá-lo e servi-lo em culto, e com a própria vida de uma maneira piedosa, e mesmo sendo perseguido e passando por aflições, por amor a Cristo, encontrará em Deus o seu refúgio, como diz o versículo 6 do Salmo 14. Independentemente da situação em que vive. Meus irmãos, olhar a nossa própria vida como povo de Deus, no mundo caído em que nós vivemos, em meio a relacionamentos quebrados ao nosso redor, de tantas injustiças e tolice que vemos ao nosso redor, é uma verdade consoladora, não é? Quando o salmista diz que grande pavor terão os insensatos, que tratarem injustamente aqueles que pertencem a Deus, não porque eles sejam melhores, mas porque Deus está com eles. E quando isso acontecerá? Quando os ímpios, os insensatos que tratam mal o povo de Deus, que busca viver para agradá-lo, será tomado de pavor. Certamente diante do juiz santo, no dia do juízo final, momento em que nada passará aos olhos impunes aos olhos do Senhor, não haverá impunidade ali contra qualquer injustiça. Mas também nesta vida, podemos ter por certo que, sendo a vontade de Deus, aqueles que, sendo insensatos, foram acusados pela própria consciência e levarem em conta a lei gravada no coração, como diz em Romanos 2, poderão também
nessa consciência já receberem esse juízo. E quem sabe serem transformados também. O Salmo 53, que é o texto paralelo ao Salmo 14, sobre isso, diz o seguinte: ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Meus irmãos, qual é então a perspectiva do crente? A perspectiva do crente em meio à perspectiva do insensato sobre Deus e de Deus sobre a humanidade. Pecadora que é. O crente tem a perspectiva que, se não fosse a misericórdia do Senhor para conosco, não somente continuaríamos sendo terrivelmente insensatos, cada vez mais corruptos, mas também seríamos operosos obreiros da iniquidade, que não conhecem, que não buscam a Deus, que não desejam adorá-los e que estão perdidos e não podem buscar a Deus por si mesmos. Se você deseja buscar a Deus e adorá-lo, tenha certeza que não é porque você tem algo especial dentro de você, mas é porque Deus, na sua graça, veio ao seu encontro e o atraiu para Ele. Tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, inclinando-o a amá-lo como Ele te amou. Por isso, ainda que esteja rodeado no seu dia a dia por tantos insensatos, que chega ao ponto de sofrer por amor de Cristo, você deve viver confiando em Deus, esperando nas promessas que Ele tem aos que o temem, aos que buscam viver de um modo sábio e agradável a Ele, e com alegria. E não será uma alegria fundamentada nas circunstâncias que nos rodeiam, mas no Deus da nossa salvação, que é também o motivo da nossa canção. Para concluir, meus irmãos, este salmo, então, considera essas três perspectivas: do insensato sobre Deus, de Deus sobre a humanidade e do crente. E eu pergunto a você, como você tem visto os insensatos ao seu redor? O que você tem esperado deles? Daqueles que vivem como se Deus não existisse? Você tem lembrado do que verdadeiramente um insensato, um tolo precisa? Precisa da graça que você recebeu. Não há salvação nele mesmo. Você não pode esperar o bem de alguém que está perdido. Somente a graça que temos no Evangelho é o poder de Deus para a salvação e transformação do pecador. Como você vê, ou como Deus vê a humanidade. Deus, olhando a humanidade, está irado, como diz Romanos 1, a partir do versículo 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus está irado. E chegará um dia que se aproxima cada vez mais, em que Deus julgará a todos conforme as suas obras. E como eu havia dito, isso não é somente para apavorar as pessoas. Isso deve inspirar o quê? Um santo temor e tremor de um Deus verdadeiro, que não é indiferente à maneira como a humanidade vive. E há muitos com os quais você se relaciona que está debaixo da ira de Deus, está perdido e certamente serão condenados, se não for a graça de Deus. Saber que Deus nos vê deve nos aumentar o temor e tremor diante dele, levando a sério, nos comprometendo com ele cada vez mais. E também nos impulsiona ao testemunho. Aqueles que estão perdidos e sem esperança de salvação, há somente um único caminho que pode salvá-los. E como você vê a si mesmo? A pergunta que eu fiz às crianças também é para vocês. Como vocês têm vivido? Você pode dizer que tem vivido com sabedoria aos olhos de Deus? Ou reconhece que muitas vezes é insensato? Não tem problema nenhum em admitir. Todas as vezes que seguimos os nossos impulsos, a inclinação do nosso coração, demonstramos insensatez. Quando somos sábios aos próprios olhos. E, meus irmãos, essa realidade precisa ser reconhecida, porque ser crente
não é garantia que se viva sabiamente diante do Senhor. Talvez você esteja vivendo de um modo insensato, não dando a Deus o devido valor, não ouvindo o que Ele diz na sua palavra, não colocando na prática o que você recebe do Evangelho na sua vida. E só considera Deus como valioso quando você quer receber alguma coisa das mãos dele. Isso é insensatez, porque Ele é o nosso bem mais precioso. É por isso, meus irmãos, eu tenho toda a segurança de dizer que talvez você esteja vivendo de um modo insensato. Porque a palavra de Deus nos exorta constantemente ao modo de viver sábio, segundo a vontade de Deus, de um modo que o glorifique. Como lemos no início da liturgia, que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, que Deus dê graça a cada um de vocês, a cada um de nós, moldando a nossa perspectiva sobre quem Ele é, sobre quem nós somos e sobre as pessoas e o mundo ao nosso redor. A sua perspectiva precisa ser renovada e moldada a cada dia. Que assim, à medida que Deus molde a sua perspectiva, você aprenda a viver como Davi aprendeu também, respondendo ao que ouve a cada dia. Ele respondeu isso em oração. Ao que fazem e ao que vê ao seu redor, e que responda segundo a palavra do Senhor, com temor a Deus, sabedoria diante dele e confiado e esperançoso nele. E que isso cresça à medida que você conheça quem é Deus e o que Ele está fazendo no mundo ao seu redor e na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.